E aí, meus investidores brasileiros, como é que vocês estão? Então a pergunta aqui desse vídeo é o que fazer com seus investimentos logo antes das eleições. Quando eu comecei a investir, essa era uma das perguntas que eu mais me fazia em anos de eleição, principalmente quando o noticiário enchia daquelas notícias tanto pessimistas quanto otimistas sobre os presidentes, o que eles estão falando, o que eles estão querendo fazer no plano de governo, etc. E a verdade é que essa preocupação, na maioria das vezes, ela é realmente compreensível, porque é na política que são tomadas as grandes decisões que com certeza vão impactar as principais empresas da Bolsa Brasileira ou fundos de investimento, etc. Então nesse vídeo eu vou te mostrar algumas estatísticas de como normalmente funciona o mercado no período eleitoral e por que nesses próximos 2 meses, setembro e outubro, eles podem ser meses de grandes oportunidades e que você tem que ficar de olho. Então rapidinho antes de começar o vídeo, eu vou te pedir para te inscrever no canal se você achar esse conteúdo relevante e deixar o like e compartilhar, porque isso daí é muito importante para esse vídeo ser mandado para outras pessoas e assim me ajudar, principalmente porque eu sou um canal no início, fechado? Dado o recado, bora pro vídeo. Então, obviamente, quando a gente está falando de um ano eleitoral, a gente sabe que esse período é de grandes incertezas políticas e econômicas. E isso, claro, impacta o mercado financeiro em geral, principalmente porque o mercado financeiro é formado por pessoas, assim como eu e você, todos os outros investidores da bolsa, tanto pessoa física quanto fundos de investimento ou grandes tubarões também do mercado financeiro participam aqui das ações da bolsa e com isso fazem essas grandes movimentações. Então a interpretação de todas essas entidades, de todas as notícias que a gente vê no noticiário nos anos de eleição, influenciam, de forma muito forte os preços dos ativos nessas épocas. E normalmente, sempre em anos eleitorais, o mercado financeiro em geral tem o seu presidente favorito. E aqui, como parênteses, é importante eu falar que esse vídeo é completamente apartidário e eu não tô aqui tentando fazer juízo de valor em quem você vai votar, se no presidente A ou B. Eu tô simplesmente analisando os fatos e te ajudando a pensar uma forma de investir melhor sobre esse ponto de vista, beleza? Então, normalmente, quando o mercado ele escolhe um presidente, é basicamente porque o outro tem falado notícias que são basicamente contra o próprio mercado. Por exemplo, quando o Lula fala que o Banco do Brasil teve investimentos muito acima da média, maior que de bancos privados, por isso ele deveria ser enquadrado. Ou quando o Paulo Guedes, que é o ministro atual da economia, e claro, elenco aí do governo do Bolsonaro, disse que quer tributar dividendos para poder assim subsidiar auxílios para os mais pobres, tudo isso são ideias que normalmente o mercado financeiro como um todo tende a não gostar. Mas como dessa vez ambos os presidentes têm apoiado ideias desse tipo de tributação ou mesmo de intervenção em empresas estatais, o mercado financeiro parece não ter nenhum favorito dessa vez. E principalmente também porque dessa vez o mercado financeiro como um todo já sabe o que esperar de cada um dos presidentes, Tanto Lula quanto Bolsonaro já são velhos conhecidos tanto do mercado financeiro brasileiro quanto do americano. Mas isso não significa de forma alguma que o mercado não vai reagir no geral a notícias de curto prazo. E para exemplificar isso, basta a gente olhar para um indicador bem importante chamado de volatilidade. A volatilidade de um ativo significa basicamente comparar a variação de preço desse ativo com a sua média. E aqui está um gráfico mostrando a volatilidade em cada mês de ano de eleição contra os anos de não eleição. E no estudo feito aqui pelo Santander, a gente consegue perceber que as barras vermelhas, que representam os meses em anos de eleição, são, em média, maiores do que as barras cinzas, representando os meses de não eleição. Então, na média, a gente consegue ver que os anos de eleição têm uma volatilidade de 30, enquanto os anos de não eleição têm uma volatilidade de apenas 27, cerca de 10% a menos. Mas o mais importante aqui que a gente pode reparar é que os meses de maior volatilidade são simplesmente os meses que antecedem as eleições, ou seja, setembro e outubro. E o que isso significa na prática? Que nos próximos 2 meses a gente provavelmente vai ver grande variação de preços em todos os ativos da bolsa, ou pelo menos na maioria. E ainda que seguindo o estudo, o Santander ele analisou os drawdowns tanto de períodos de eleição quanto de não eleição também. E esses drawdowns, na verdade, são índices que mostram a variação da cotação do seu preço máximo atingido até o preço mínimo. E aqui no gráfico, como a gente pode ver, marcado em cinza aparecem os períodos de eleição e marcado em branco estão os anos de não eleição. E o que a gente consegue perceber é que em anos de eleição o preço chega a cair em média até 11,8%, enquanto em anos de não eleição o preço cai apenas 9,3% em média, E nesse momento, com certeza, existem os mãos de alface aí que estão me assistindo que vão pensar: pô, mas se tudo vai cair em algum momento, não é melhor eu vender tudo e esperar cair ou comprar mais barato? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus, não faz isso. E pra gente falar sobre isso, eu preciso te mostrar primeiro o índice chamado de MSCI, que é basicamente a representação do preço de grandes e médias empresas em 23 economias desenvolvidas. Ou seja, basicamente esse índice
tem realmente muita empresa dentro e ele com certeza pode ser utilizado para representar muito bem como funciona a Bolsa de Valores. E aí foi feito um estudo pela Bloomberg dos retornos de um investimento de R$10 mil entre 1º de janeiro de 98 até 29 de dezembro de 2017. E aqui o estudo mostra a diferença de retorno anualizado entre quem esteve totalmente investido nesse índice durante todo esse período e quem foi perdendo os melhores dias do mercado. Então quem esteve totalmente investido teve um retorno de R$21 mil, quem perdeu os 10 melhores dias teve um decréscimo, né? Ele teve um retorno apenas de R$12.270. Quem perdeu os 20 melhores dias, R$8.500, e assim por diante você já conseguiu entender. E aí eu te pergunto, né? Você que tá querendo vender tudo para depois entrar quando tiver mais baixo, você tem bola de cristal, meu amigo? Como é que você vai saber se você não tá perdendo esses 10 melhores dias da bolsa, por exemplo? Então, como eu tenho certeza, né, que você não tem essa porcaria dessa bola de cristal, a verdade é que provavelmente é melhor você se manter investido no ativo. E talvez, inclusive, esse seja um dos principais motivos para os day traders ou até quem faz swing trade dificilmente conseguir ganhar do índice, tá? Entendi, Vini. Mas então qual que é o jeito certo de surfar essa volatilidade do mercado? Então, como a gente tinha falado, esses próximos 2 meses provavelmente vão ser os meses de maior volatilidade do ano. Isso porque, historicamente, é o que tem acontecido aqui nos últimos anos. E a melhor forma de surfar esses momentos de grande volatilidade é bem simples. Muito mais fácil do que você querer prever o futuro igual você estava pensando. A ideia é que você já tem alguns ativos na sua carteira, ou seja, você já tem estudado alguns ativos, e aproveitar os principais momentos de queda quando o presidente X ou o presidente Y falar alguma coisa ruim do mercado ou da sua empresa. Mas óbvio, sempre comprar, não vender. E isso para praticamente qualquer tipo de ativo, desde fundos imobiliários até as próprias ações. Por isso aqui o importante é você ter algum preço teto que você está disposto a pagar num ativo. E claro, quando tiver grandes volatilidades que o preço ficar muito abaixo do seu preço teto, essa é a hora de você encher aqui o carrinho do ativo, beleza? E aqui, pessoal, vale um adendo que eu vi muito youtuber aí falar que o preço não importa da ação, o importante é você continuar comprando. E na minha opinião, essa é a maior balela que existe na Bolsa de Valores, tá? O preço importa e importa muito. E na verdade é o preço que transforma o ativo ser um bom ou um mau negócio. A empresa ser boa é o primeiro filtro que você precisa fazer. O segundo filtro é saber se comprar o ativo naquele momento é um bom negócio ou não. Pagar caro demais, nem o longo prazo conserta. Mas se vocês quiserem saber mais sobre isso, eu consigo fazer um vídeo mais pra frente e explicar realmente o meu ponto de vista sobre o assunto. Para te dar um norte melhor, vou fazer um overview aqui de todas as classes de ativos e o que eu penso que esse momento de eleição pode abrir uma grande oportunidade no mercado. Se você é adepto das criptomoedas e tá pensando que a volatilidade aqui pode fazer uma abertura nesse mundo, esquece. Obviamente, os investimentos que mais são afetados por essa volatilidade são os brasileiros, né? E aqui as criptomoedas são muito mais afetadas pela política americana. Então aí você tem que dar uma estudada do que o Fed tá falando, subindo a taxa de juros lá. São outros 500, outra parada. E aqui falando dos ativos brasileiros, a gente pode citar 3 classes de ativos. O primeiro tipo são obviamente as ações, que na minha visão, o principal você se atentar aqui é investir em ativos da economia real e que realmente entregam resultados, ou seja, a empresa realmente tem lucro, e olhar menos para ativos um pouco mais arriscados e especulativos, tá? Isso porque de tempos em tempos, de acordo com o ciclo da economia, o lucro normalmente ele volta para a moda. Então essas empresas um pouco mais agressivas, que não costumam dar muito lucro, sofrem muito em períodos desse tipo. Principalmente porque a alta taxa de juros da economia atual dificulta muito acessar o crédito dessas empresas em grande crescimento e inclusive inibe os investidores de tomar tanto risco assim para conseguir retorno, já que ele consegue um retorno bem satisfatório atualmente, bastando investir num Tesouro Selic, por exemplo. E aqui eu faço uma menção honrosa aí a alguns setores que na economia podem se beneficiar muito da taxa de juros alta. Inclusive, podem apresentar uma grande volatilidade nesses próximos 2 meses. E aqui eu colocaria os 2 principais setores como bancos e seguros. E principalmente porque esses 2 tipos de negócio costumam ganhar dinheiro em cima de um spread aplicado em cima da taxa da economia atual. Então, fica esperto, talvez seja um bom negócio. Uma segunda classe de ativo que a gente conseguiria colocar aqui nesse balaio são os fundos imobiliários. Mas infelizmente, pelo menos agora, no período que eu tô gravando, eles deram um pequeno rally nas últimas 2 semanas. Eles estavam realmente baratos, mas acabaram subindo 10% aí nesse último rally. Então, obviamente, a volatilidade pode ajudar bastante para essa classe de ativo, só leve em consideração que nas cotações atuais o risco é relativamente mais alto que há poucas semanas atrás. E por fim, a gente tem ainda a renda fixa. Aqui as coisas importantes a se destacar é que a curva de juros futura está apontando para baixo pelo site da Ambima, né? A gente consegue ver que o mercado como um todo está esperando que a taxa caia, talvez chegue a algo como 14%
da taxa Selic, depois volte a cair. Isso indica que pode fazer sentido você travar um investimento em algum pré-fixado esperando que a taxa de juros caia no futuro. Mas, obviamente, ninguém sabe o que vai acontecer no futuro. Então, se você tiver uma tese que vai contra o mercado e você espera uma inflação muito maior do que o mercado está esperando e que o Banco Central vai precisar subir a taxa de juros a valores mais altos aí do que esses 14%, talvez faça sentido você fazer investimentos atrelados ao IPCA ou o próprio CDI. E esse foi um overview geral dos seus investimentos pré-eleição. Eu espero que a gente tenha bastante volatilidade nos próximos meses aí e que talvez crie grandes oportunidades pra gente, investidor. Obviamente, buy and hold, né? E se de alguma forma esse conteúdo foi legal pra você, eu peço pra você que deixe seu like aqui e compartilha com aquele seu amigo mão de alface que tá precisando ouvir algumas coisas aqui desse vídeo, fechou? Então é isso, fica com Deus, bons investimentos, fui!